Bom, gente, boa noite a todos. Eu quero iniciar dizendo que eu tive pouco tempo para me preparar para isso. O Isaías me convidou assim de última hora e, de repente, alguma coisa vai passar e eu talvez não vou conseguir responder algumas perguntas, tá? Mas vamos lá. Vamos começar, então. Eu vou começar aqui pelo artigo 108 do Código Civil, que ele diz o seguinte: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial para a validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país. Bom, então o que quer dizer isso? Que até 30 salários mínimos não é necessária a escritura pública, tá? Então, essa é uma inovação que veio no Código Civil. Agora, esses 30 salários mínimos, por exemplo, são 5 donos do imóvel. O imóvel vale 100 mil, então você não vai querer passar a parte de um só por instrumento particular, que não é permitido, ele fere o artigo 108. É o imóvel total. Por exemplo, juntou as 5 partes, deu 100 mil, se uma parte está vendendo para outra por 20 mil, tem que ser por escritura pública, tá? E esse artigo também, ele restringe aos imóveis até 30 salários mínimos, que hoje em dia, não sei, acho que são poucos, né, imóveis abaixo desse valor. E, falar a verdade para vocês, eu não gosto desse artigo. Tá, mas tudo bem, ele está aqui. E outra coisa, esse contrato por instrumento particular com força de escritura pública, feito, assinado, reconhecidas as firmas, ele deve ser imediatamente registrado. Por quê? Se não registrar, perdeu o contrato, pronto, acabou. Aí é uso capião, é procurar o vendedor para fazer outro contrato. Ele pode falar, mas eu já assinei, eu não assino outro. Então, o inconveniente é esse, o principal. Tá? Nada como uma escritura pública. Bom, temos também outras formas de instrumento particular. É que a maioria das pessoas, elas não têm conhecimento das formalidades necessárias para a elaboração de um contrato com força de escritura pública. Tá? Você, de repente, faz um contrato, não cumpre as formalidades legais, chega lá, o cartório devolve. Aí essa pessoa fica correndo para lá e para cá, procurando um, procurando o outro, e não vai no cartório. A maioria não vai, não sei por quê, de medo, tá? Porque no cartório nós somos obrigados a prestar todas as informações relativos à escritura pública e também à escritura particular. Tá? Tem outras formas também de escritura particular, que são aqueles da Lei 4.380, que quando foi instituído o Sistema Financeiro da Habitação, que a maioria de vocês aqui já vendeu imóvel financiado, né? E o contrato é elaborado direto no agente financeiro. Ele já sai dali, às vezes solicita o reconhecimento de firma, às vezes não, e sai dali direto para o registro. Recolhe o ITBI, né, tem o ITBI, nesse caso, ele tem os descontos, né, a parte financiada tem o desconto e a parte de recursos próprios não tem o desconto. Tá? Esse daí também não passa por nós. Isso aí já foi mais uma coisa que tiraram dos cartórios. Tá? E tem também, que foi instituído há pouco tempo,
o mesmo contrato, só que ele é o contrato com força de escritura pública também, mas ele não tem a hipoteca, ele é com alienação fiduciária, que é a lei simplificou bastante a forma de execução desses contratos quando houver inadimplência dos compradores, tá? Então ele é um procedimento mais simples do que a hipoteca. A hipoteca ela precisa de uma execução judicial, tá? Esse contrato de compra e venda com alienação fiduciária não. A pessoa deixou de pagar, o credor notifica, dá um prazo, cumpriu esse prazo, ele não purgou a mora, ele não satisfez a obrigação, o credor vai direto no registro de imóveis e consolida a propriedade para ele credor. Tá, consolidou a propriedade, ele vai ter um prazo de 30 dias para contratar um leiloeiro e vender esse imóvel em leilão público, tá? Bom, fez o leilão, vendeu, a dívida era tipo R$100 mil, vendeu por 150, ele vai tirar as despesas, a dívida dele, o que sobrou ele tem que devolver para o devedor. Tá? Então, essa é uma outra forma de instrumento particular. Esses são assim os mais comuns do instrumento da escritura, do instrumento particular com força de escritura pública. Bom, aí vem a escritura pública em sentido estrito, que ela é um documento lavrado por um tabelião, tá? Dotado de fé pública, e que é um contrato solene, que deve ser cumpridas várias formalidades. Dentre eles, essas formalidades são a data, local e local da realização. As partes serão reconhecidas, quer dizer, elas vão no cartório, levam RG, CPF, certidão de casamento, o tabelião, o escrevente, ele vai identificar as partes, ver a capacidade jurídica das partes, tá? O menor de 18 anos, ele não pode contratar nem por instrumento particular, nem por instrumento público. A única exceção é se ele for comprar ou receber doação com a assistência dos pais. E também tem, quando o menor estiver comprando, tem um problema que, às vezes, o pai precisa fazer a doação do numerário para ele poder adquirir esse imóvel, porque ele não tem economia própria. Tá? E depois vem a nacionalidade, estado civil, profissão dos contratantes, aí vem a manifestação clara da vontade das partes. O que é isso? Uma parte quer vender, a outra quer comprar, ou uma parte quer doar, a outra vai receber a doação, ou uma permuta, ou uma divisão amigável, aí tem um enorme leque de possibilidades. Também existe as escrituras públicas de declaração de vontade, agora já tem, os cartórios já estão fazendo o inventário e partilha, separação, divórcio, tá? Tudo isso também já pode ser feito por escritura pública, desde que não haja incapazes, menores, e todas as partes estejam de acordo com, principalmente no inventário. Se não houver acordo de todos os herdeiros, nada feito. Tá? Aí vem o cumprimento das exigências legais, a declaração de ter sido lida na presença das partes, assinatura das partes. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, uma outra pessoa assina por ele a rogo. Então, aqui já vem mais uma coisa que o instrumento particular não admite. Tá? O instrumento particular, você não pode pôr o dedão lá
e querer registrar isso que não vai registrar. Pode estar cumprido todas as formalidades, mas no instrumento particular é indispensável as assinaturas. Então, na escritura pública, se tem uma parte que não sabe ler, não sabe escrever, o tabelião vai pegar alguém para assinar a arrogo por ela, que ele tenha fé pública, tá? Bom, aí depois vem as vantagens, né? É como eu falei, o instrumento particular perdeu, acabou. Perdeu a escritura, não tem problema. Você vai no cartório, tira uma certidão e a qualquer momento você leva para registro, tá? Ao passo que o instrumento particular não tem essa possibilidade, tá? Também a escritura pública, o tabelião, ele vai orientar as partes, ele vai tomar as providências para que ninguém seja, vamos dizer assim, lesado. Ele vai orientar tanto o vendedor quanto o comprador a respeito do contrato, do que pode ser feito. Tá? O que acontece? Ele não pode, o tabelião escrevente, ele não pode interferir no negócio. É caro, é barato? Não é competência do tabelião e do escrevente. Aí é acordo das partes. Ah, mas eu paguei caro. Não é com a gente. Pode, não tem problema. Pode ser 5 vendedores, 1 comprador, pode ser 1 vendedor, 5 compradores, isso aí não tem nenhum empecilho. Pode-se fazer assim, são 5 donos, 4 querem vender, 1 não. Os 4 podem vender. Ele vai vender 4 partes. Uma parte vai ficar lá, ele vai ficar sócio com esse comprador. Qual é o procedimento? Ele tentar negociar com essa pessoa que não vendeu, ou ele entrar em juízo e pedir a extinção do condomínio via a venda judicial, ou, se, no caso, o imóvel comportar uma divisão cômoda, por esse caminho. Não dá a posse do comprador. Sim, dá a posse das partes que ele adquirir. É posse precária. Pode fazer a venda, pode fazer uma escritura de cessão de posse, tá? Aí o detentor da posse, ele pode somar aquela posse dele com a posse dos antecessores, tá? Por exemplo, eu comprei um imóvel seu, você está na posse desse imóvel há 20 anos. Você me vende essa posse. Você me vende essa posse com essa escritura de posse, eu posso ingressar em juízo e pedir uso capião no meu nome. O risco vai depender do juízo, tá? Agora, também, o uso capião está sendo feito em cartório, que são através da ata notarial. Só que não foi feito nenhum em Araçatuba. Hoje foi lá no cartório uma pessoa que está tentando fazer um uso capião, mas é muito burocrático. O cartório de registro de imóveis exige muitas coisas que são, não vou dizer impossíveis, tá? Mas uns documentos difíceis de conseguir. Então, isso aí, o uso capião, por enquanto, só em juízo. Dentro daquelas escrituras que eu falei, tem a cessão de direito, cessão de posse, a permuta, a divisão amigável, a doação com reserva de usufruto, a dação em pagamento, tem nome de escritura aí de tudo quanto é jeito que a gente possa imaginar. Tem a escritura de declaração de união estável, tem a escritura de dissolução da união estável,
Tem a ata notarial agora, que é um instrumento que está sendo muito usado. Por exemplo, você quer fazer prova de um sinistro de um carro. Tá? Você vai no cartório, pede, o cartório vai até onde aconteceu o acidente, tira fotos, faz um apanhado geral do que aconteceu e passa no livro de notas, e isso faz prova em juízo. Porque às vezes alguém se nega aí, ou em juízo, prestar um depoimento, testemunho. Então, esse documento feito em cartório como ata notarial, ele tem um valor provante muito, muito grande. Olha, depende da situação. Depende da situação. Teve um caso que eu fui fazer a ata notarial, foi um acidente. E os airbags não funcionaram, não funcionou nenhum. Aí eles pediram, já fazia mais de um mês que tinha acontecido o acidente. E eu fui lá, verifiquei, os airbags estavam todos intactos. O carro detonado. O carro você olha assim e fala, não morreu. Não sobrou ninguém vivo daí, mas veja bem, a idade, ela não tem nada a ver. O que é importante? O importante é a capacidade jurídica. Você chegou, conversou com a pessoa, explicou a situação. Se a gente perceber que ele tem algum desvio de memória, tem algum problema, a gente já para na hora. Mas se conversar, a pessoa estiver consciente, lúcida, não tiver assim, nenhum problema mental, e ele exigir que a gente faça o documento, nós não podemos negar. Por isso que agora, tudo que vai se fazer em termos de escritura, de transação, de qualquer coisa, a gente está exigindo a certidão de nascimento, casamento atualizada, porque ali se tem uma interdição, se tem um divórcio, se tem uma separação, tudo isso vai constar do registro civil. Geralmente, a escritura pública é para aquisição de imóvel. A maioria das escrituras é aquisição, é doação. Geralmente, ela é relacionada com imóveis. Tá? Aí também vem aquela série de documentos que, às vezes, o comprador exige. Tá? Esses documentos, com o novo Código de Processo Civil, não é que foram abolidos, mas no novo Código de Processo Civil ele diz que você tirou a certidão do registro de imóveis, não consta nada, não consta nenhuma hipoteca, nenhuma averbação de indisponibilidade, pode-se lavrar a escritura. Porém, no Brasil, isso é muito complicado, porque eu tenho um colega advogado que ele fez, não pediu aquelas certidões todas, e o credor entrou com embargos de terceiros e foi parar no STF, e o STF falou, olha, a dívida já existia, a ação já existia, mas a resposta, mas ele não averbou na matrícula do imóvel. Mas aí ficou perdeu a ação. Tá? Então, é interessante tomar essas cautelas. Apesar que hoje em dia, para isso também, tá bem mais fácil, né? Porque a maioria das certidões já são pela internet. Se não me engano, as que não estão saindo pela internet é só protesto. Tá? Mas, mesmo assim, tem o site
que é totalmente confiável, tá? Ele não tem valor de certidão, mas você consulta aquele site que ele é confiável porque tem o provimento da corregedoria que os cartórios de protesto eles têm que informar todo dia, fechou o cartório, fechou os protestos, ele já emite a informação para essa central de atendimento. Tá? E as certidões de registro de imóveis também já é possível pela internet. Só que aí já é um pouquinho mais complicado. Você tem que entrar no site, pedir, depositar o dinheiro, aí vem a certidão. Mas também já é um grande avanço. Bom, na escritura também pode-se mencionar a forma de pagamento, se o comprador vai ser emitido na posse imediatamente, o prazo que ele vai ter para ser emitido na posse, como vai ser a entrega do imóvel, se livre de empregados, se livre de coisas, por exemplo, vendeu e ficou o ar-condicionado, ficou algumas coisas no imóvel, também pode ser, constar tudo isso da escritura. Que mais que... também outra coisa, muita gente faz a escritura, põe a forma de pagamento, precisa assinar a promissória. Não precisa. A escritura pública, quando você consta a forma de pagamento, ela é melhor que a nota promissória. Por quê? Porque a pessoa se comprometeu a pagar aquilo mediante um tabelião público, tá? E se ela depois fala, não é isso, não é aquilo, não tem nada a ver, não precisa nota promissória, não precisa cheque, tá? Só constou a forma de pagamento, a escritura por si só já é o título executivo, já pode ir direto em juízo, não precisa provar nada. Pagou, cadê o documento? Aí quem tem que provar é a parte que alega. Tá? Se tiver o recibo, se tiver um documento comprovando o pagamento, tá, aí a discussão já é outra. Aí depende das partes. Depende das partes. Se elas quiserem colocar a cláusula resolutiva, não tem problema nenhum. Depende da vontade das partes. E isso a gente orienta também. Sim, a cláusula resolutiva, ela entendo que é melhor que a hipoteca, porque a hipoteca você tem que acionar em juízo. Já a cláusula resolutiva, ela é mais abrangente, porque ela dá uma possibilidade mais rápida de você resolver a questão. Bom, então aqui eu já mais ou menos delineei, né, os documentos para lavratura, que no caso, pessoa física, solteiro, RG, CPF e certidão de nascimento atualizada. Casado, RG, CPF, certidão de casamento atualizada. Divorciado, é a mesma situação, né, o RG, CPF e a certidão de casamento constando a verbação, ou do divórcio ou da separação. Tá? Isso a gente está exigindo assim, atualizada de no máximo 3 meses, quando se realiza um negócio. No caso de uma das partes ser representada por procuração, tem gente que pede o RG e CPF do procurador. Eu não peço porque o meu colega que fez a procuração, ele já tomou essas cautelas, ele já qualificou a parte, ele já tomou as cautelas necessárias. Então, eu exigindo RG e CPF, eu acho que vou estar negando fé pública para o meu colega. Então, eu não costumo exigir, tá? Por exemplo, uma parte é pessoa jurídica, tá? Aí tem que apresentar o contrato social, a última alteração, uma certidão da junta comercial, tá, para comprovar, e o comprovante de inscrição do CNPJ.
Aí depois vem, no caso de exigência das partes, vem aquelas certidões da Justiça Federal, Justiça do Trabalho, do certidão do distribuidor, cíveis estaduais, tá? Que é cível, fiscal, penal. Penal não é tanto exigido. E os documentos do imóvel, que é o IPTU, caso de urbano, né? A certidão da matrícula, dependendo das partes, certidão negativa de tributos municipais, e no caso de imóvel em condomínio, apartamentos, uma declaração de que não tem nenhuma isso, não tem nenhum débito com o condomínio, tá? Se o imóvel é rural, é o ITR, o CCIR, a certidão de regularidade fiscal do imóvel, do imóvel rural, do que é expedido pela Receita Federal, e a certidão da matrícula. E aí também, outra coisa que estava me passando agora, existe uma Central Nacional de Indisponibilidade. Não é uma criação por lei, tá? Mas começou com a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, depois que começou os inventários serem feitos em cartório, aí a lei pediu para que seja consultada a central, mas não foi criação por lei, tá? Tanto que essa central, nem sei quantas consultas eu fiz e até hoje não teve nenhuma positiva, tá? Mas é uma coisa ainda que está nova, não deve estar assim ainda alimentado o programa deles com todas as informações de negatividade, tá? Mas também, no caso de não se exigir as certidões, todas aquelas certidões que a gente elencou, é uma prova de que o imóvel, a pessoa não tem nenhuma questão pendente que possa repercutir na venda do imóvel, tá? Que é essa Central Nacional de Indisponibilidade. Mas eu acho que eu acho perigoso, porque você vai conceder o direito real de uso, digamos, por 30 anos. Você constrói a casa, você faz as benfeitorias, você faz os melhoramentos, e venceu o prazo, a pessoa que concedeu o direito real de uso, ela pode ir buscar tudo isso. Olha, prazo indeterminado não é aceito no registro de imóveis. Você tem que estipular um prazo. Tem que estipular um prazo. E isso também vai refletir no direito das sucessões, né? Porque você concedeu o direito para uma pessoa, ela vem a falecer. E aí? É um direito muito pessoal. Entendo que é uma coisa, assim, não aconselho ninguém, a não ser que seja assim, por exemplo, você vai mudar para Minas Gerais, vai ficar lá, sei, 10, 15 anos, tá? Aí pode ser. E entre família também. E entre família também. Aqui tem acontecido concessão de direito real de uso, mas a prefeitura concedendo direito real de uso para a indústria, para alguém assim que vai construir uma indústria e depois, isso, parque industrial. Mas loteamento para fins residenciais, Vai ser lá. mas loteamento residencial com concessão de direito real de uso, eu desconheço. Veja bem,
A questão é assim, por exemplo, você desmembrou uma área de 20 mil metros quadrados, vendeu, tá, aí se começar a fazer isso, vender áreas de 20 mil metros quadrados para 4, 5 pessoas, tá, na primeira e na segunda, creio que não vai ter problema. Na segunda já estão brecando. Porque nada impede que junte tipo 5, 10, 15, 20 pessoas, compre uma área de 20 mil metros quadrados rural. Porque, de repente, eles querem fazer um clube, querem fazer, sei lá, uma indústria, alguma coisa assim. Bom, então, concluindo, nós falamos do instrumento particular com força de escritura pública, né? E falamos da escritura pública. Então, a vantagem da escritura pública é a segurança jurídica que as partes envolvidas têm na celebração do negócio. Tá? Porque, como já foi dito, o contrato perdeu, acabou. A escritura perdeu, tirou uma certidão, é o original. Tá? E a certidão também, se você não registrou, você tira a certidão, leva para registro, é a mesma coisa do primeiro traslado da escritura. Se alguém ficar de fora, tanto ele pode ficar de fora na escritura pública, quanto em juízo. Porque, por exemplo, chega lá a viúva ou um dos filhos, meu pai morreu, minha mãe morreu, deixou 4 filhos, está aqui os documentos, aí consta lá na certidão de óbito que ele faleceu, deixou 4 filhos, tá? E tanto nós do cartório quanto o juiz, nós não temos condição de chegar e falar para a pessoa, não, seu pai tinha 5 filhos. Não tem como. Se aparecer depois, se aparecer um herdeiro excluído ou depois, aí é judicial a briga. Porque mesmo em juízo, ele pode ser não declarado. Mas o advogado que deu assistência? Mas o advogado também, ele não sabe quantos filhos a parte deixou. Ele pode até conhecer. Mas ele não pode ser penalizado? Não. Eu entendo que não. Entendo que ele não pode. Não pode porque as pessoas... porque as pessoas chegaram lá e falaram, é isso. Aí ele chega para mim e fala, Poli, é isso. Eu não tenho como falar, não é isso, tem mais filho. Não tenho. Se eu falar isso, o cara vai falar, prova? Eu vou provar que jeito? Não tem como. Ah, tá. Bem lembrado. Bom, o que está acontecendo nas doações? Está acontecendo que a lei estadual, ela fala que o ITCMD é cobrado com base no valor do negócio, da doação, ou no valor venal, o que for maior. Tá? E o que está acontecendo? A Secretaria da Fazenda, ela não aceita o valor venal. Por exemplo, vai doar esse prédio aqui, eu não sei quanto vale, mas vale mais de 100 mil reais, com certeza. E o valor venal deve estar lá, tipo 50, 60 mil. Você faz a doação nesses 60 mil, daqui 2, 3 anos eles vêm, notifica para receber a diferença. Tá? No imóvel rural, é a mesma situação. A pessoa não coloca o valor real. Aí a gente tem que consultar o site do IEA, que lá tem o valor que eles querem que use como base para recolhimento. Tá? Mas esse procedimento da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ele não é um procedimento regular. Por quê? Porque eles editaram a lei da forma que valor venal ou o valor de mercado, o valor que você declarar na doação. O que aconteceu? Através de um decreto, o governador alterou a lei. E é sabido que lei você só altera por outra lei. Não tem como você alterar a lei por decreto.
Tá? Então, é inconstitucional. Todo mundo que está sendo notificado e que está entrando na justiça está derrubando esses autos de infração. Tá? Ganhou, né? Não, nós também tivemos um caso lá, porque eles fazem assim, a Secretaria da Fazenda vem, notifica o cartório e notifica o contribuinte. Então ele fica lá, o primeiro que pagar, pagou, acabou, beleza. É porque teve um caso no cartório, foi lá de Birigui, inclusive, nós fizemos uma doação de um imóvel de Birigui. Aí veio a Secretaria da Fazenda de Birigui, cobrando o cartório, nós entramos na justiça e derrubamos. Tá? O doutor Jaime Monsal Vargas já derrubou vários. Tem uma outra advogada aqui, que eu não me lembro o nome dela agora, mas ela também já, antes de fazer a doação ou o inventário, ela entra com mandado de segurança, perde aqui, estava perdendo aqui em Araçatuba, o tribunal estava reformando a sentença, reformava todas as sentenças. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Quando vai fazer uma doação, a gente já orienta as partes a respeito. Tá? Tem uns que falam assim, eu não quero dor de cabeça, faz aí do jeito que eles querem. E já tem uns que não aceitam. Não aceitam. Só em caso de doação. O problema do contrato de gaveta, tem uma lei estadual que acho que depois de 2 ou 3 anos que você está pagando, você faz esse contrato, vai no CDHU, Coab, CRIS e consegue transferir. Só que eu acho que eles refinanciam o imóvel. Refinancia, então a prestação sobe, tá? Antes subrogava, agora não, agora eles refinanciam. Então, esses contratos de gaveta, o risco, qual que é o risco? O agente financeiro descobrir que foi vendido, tá? Dá maior confusão. Eu lá no cartório tem um problema, porque às vezes precisa de um equipamento de última geração. Para, por exemplo, você imprimir imagens, alguma coisa assim que as impressoras não têm a qualidade para imprimir tudo isso. Mas é perfeitamente possível e não tem dificuldade nenhuma, não. Tem pela primeira folha, depois tem por página que acrescer. Tá? Não é uma escritura com valor declarado. É bem mais barato que uma escritura com valor declarado. Um terreno retangular, regular, sem ângulo, com tudo ângulo de 90 graus, você calcula a área quadrada. Tá? Agora, se ele já tem ângulos, se ele já é uma figura geométrica irregular, dá diferença na hora de você calcular a área quadrada. Tá? Se ele for um paralelogramo, por exemplo, você tem que quadricular ele, calcular 3 áreas. Tá? Mas isso eu só tenho essa noção. Eu não... Passou disso aí, já é matemática. Não, se quiser colocar ad corpus, ad mensuram, aí é acordo das partes, é vontade das partes. Se isenta. Ele só vai explicar o que é ad corpus e ad mensuram, tá? Isso é relativo, é de cada um, tá? É de cada empresa, mas se você pagou, acabou. Se está lá registrado e você está em dia com todas as prestações, a empresa que te vendeu está em dificuldade, esse imóvel não vai ser penhorado, não vai sofrer nenhuma indisponibilidade. Tá? Porque tanto a lei protege o vendedor quanto o comprador.
A gente, às vezes a pessoa chega solteiro, tá, solteiro, vive em união estável com alguém, não vive, todas essas cautelas a gente toma. Agora, não sei, de repente a gente conhece a pessoa e sabe que não tem... Essa semana me procurou uma senhora, disse que namorava o rapaz lá há 2 anos, não sei o quê, tá, mas vocês viviam juntos, moravam no mesmo teto? A gente, né, ficava ali, ficava lá, mas era duradouro, contínuo não era, não sei o quê, e agora a gente separou e ele quer metade da minha casa que eu peguei, que quando eu separei a primeira vez, ficou uma para mim e uma para o marido, ele quer metade dessa casa. Eu falei, olha, isso aí já é mais um caso para advogado. Eu falei, eu entendo que ele não tem direito. Por quê? Porque isso veio antes dela começar a conviver com essa pessoa. Bom, então, gente, era isso, tá? Eu agradeço vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Tá? Obrigado.